Fala pessoal, nas últimas aulas nós vimos como aproximar um conjunto de pontos usando uma função. Então, por exemplo, tínhamos um conjunto de pontos e aí vimos primeiramente como aproximar esse conjunto de pontos através de uma reta e aí depois vimos o caso geral através de um polinômio, que seria a regressão polinomial. Nessa aula nós vamos ver como podemos aproximar uma função contínua através da combinação linear de outras funções. Então, por exemplo, vamos dizer que essa aqui é f de x. Essas outras funções vamos denotar por φ. Então aqui uma primeira função φ, vamos chamar de φ0. Vamos colocar uma outra função. Vamos supor que é uma função linear, chamada de φ1. E aí tantas funções quanto você queira. Vamos colocar outra. φ de 2. Então, nós queremos usar uma combinação linear dessas funções φ para obter uma aproximação de f de x. Ou seja, f de x vai ser aproximadamente, e aí cada função vai ter um peso diferente, uma combinação linear. Então vamos denotar o peso para φ de 0 como A0, coeficiente A0, mais um outro peso aqui para a função φ de 1, e um outro peso para a função φ de 2x. E aqui pode ter quantos termos você queira. E aí o objetivo dessa aula é descobrir esses coeficientes. Isso aqui é bem interessante e vai ser muito útil para entender a série de Fourier e depois a transformada rápida de Fourier. Então vamos lá. Vamos considerar que nós temos n mais 1 funções que vão ser desde φ de 0 até φ de n. Agora nós vamos fazer algo bem similar ao que fizemos na regressão. Nós vamos definir uma função que vai ser minimizada. Essa função vai ser de acordo com os coeficientes. Então, desde A0 até a n. E ela vai ser definida como uma integral agora. Já que estamos trabalhando com funções contínuas, então vai ser uma integral de a até b de f de x, que é a função que queremos aproximar, menos a combinação linear das funções φ. Então vamos colocar aqui k igual a 0 até n, para dizer qual das φ nós estamos trabalhando. Aí o coeficiente ak vezes φ de kx. E aí vamos levar ao quadrado como fizemos lá na regressão. Então o que estamos fazendo aqui é simplesmente minimizar a diferença entre f de x e a combinação linear das φ's. É claro, faltou aqui o dx. Veja que nós estamos aproximando a função f de x em um intervalo específico de a até b. Então vamos obter essa aproximação
vai ser uma aproximação boa, né, mas restrita a esse intervalo. Fora desse intervalo, as funções podem diferir bastante, não tem problema. Para resolver o problema de minimização dessa função, podemos fazer das duas formas como vimos lá em regressão. Podemos tanto expressar esse problema na forma do sistema linear e depois resolver A transposto vezes A dx igual a A transposto vezes B, como também podemos obter essa mesma solução derivando essa função em relação a cada um dos coeficientes. A derivada parcial dessa função em relação a cada um dos coeficientes vai resultar em uma equação normal, que é o que fizemos lá na regressão. E aí, juntando essas equações normais, nós formamos um sistema linear cuja resolução vai nos dar o resultado, os valores dos coeficientes. Nós vamos pensar aqui das duas formas. Então, primeiro vamos pensar através da derivada parcial. Então, nós vamos derivar E em relação a um coeficiente J. Digo, coeficiente AJ. Então, vamos derivar parcialmente a função E e aí, pela regra da cadeia, nós vamos obter o seguinte resultado. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes a integral de A até B de f de x menos somatório k variando de 0 a n ak φ de k x vezes menos φ de kx dx. E como queremos minimizar essa função, nós estamos atrás dos pontos críticos, então o resultado disso aqui vai ser zero. Relembrando aqui a regra da cadeia, como temos a função externa, que é ao quadrado, e aqui a função interna. Então a derivada vai ser da externa, então fica esse 2 aqui, calculada com a interna, vezes a derivada da interna. A derivada da interna em relação a esse coeficiente AJ, tiramos daqui. Só um desses coeficientes é o AJ. Então fica, com esse menos aqui, fica menos φ. Devo corrigir aqui, né? É φ de J, na verdade. Nós vamos agora retirar esse 2, né? Porque é 2 vezes alguma coisa resultando em zero. Podemos tirar o 2. E esse menos é comum a todos os termos da integral. Então podemos retirar ambos. E aí vamos ficar. E aí também, passando desse f de x para o lado direito da equação. Se eu passar para o lado direito, né, o f de x ele vai negativo. E aí do lado esquerdo também vai ficar negativo. Então, vamos multiplicar por menos 1 ambos os lados. E aí vamos ficar com a integral de A até B do somatório de k variando de 0 a n ak φ de k. Isso tudo aqui vezes φ de j
E é igual, aí agora o f de x, que vai ser multiplicado pelo φ de j, vamos ficar com integral de a até b de f de x vezes φ de j. E nosso objetivo é, de certa forma, isolar esses coeficientes. Então, o que vamos fazer agora é o seguinte: nós vamos tirar esses coeficientes dentro da integral. Vamos ficar com o somatório de AK, K variando 0 a N, vezes o AK vezes a integral de A até B, φ de K, x vezes φ de J, x. E aí isso é igual aí o lado direito permanece igual, integral de A até B de f de x, φ de J, x. E aí com isso daqui é a nossa equação normal, resultado da derivada da função e em relação a cada um dos coeficientes a j. Então agora virando a página aqui, então nós temos isso daqui, essa equação normal para j, para cada j pertencente ao intervalo de 0 a n, que são os índices das funções φ, desde o φ de 0 até φ de n. Então temos os coeficientes do A0 até o AN. E aí vamos expressar isso aqui agora como um sistema linear. Nós vamos ter o vetor coluna aqui com os coeficientes, até o AN. Vamos pré-multiplicar pelo quê? Vamos ver, né? Quem é que multiplica o A0? É quando o K for zero. E, portanto, quando o K for zero, nós vamos ter integral de A até B de φ de 0x, φ de J. E quem é J? Para essa primeira linha aqui da matriz, vamos considerar J0. Vou colocar aqui do lado para lembrar. Quando J for zero, nós vamos ter uma equação normal. E aí essa equação normal, né, então vamos continuar aqui, é φ de 0x vezes φ de 0x dx. E aí, como estamos multiplicando aqui a primeira linha dessa matriz por esse vetor coluna, então vamos agora multiplicar por A1. E quem multiplica o A1 é integral de A até B. Vamos ver aqui na equação normal. Quando o K for 1, o que vai multiplicar o A1 vai ser φ de 1 x vezes φ de J. O J é 0. Então φ de 0x dx. E assim por diante, até o que vai multiplicar o AN. Quem vai multiplicar o AN vai ser a integral de A até B φ de n vezes φ de 0x.
Isso vai ser igual a... E agora vemos aqui o lado direito da equação normal. O lado direito da equação normal vai ter integral de A até B de f de x vezes φ de j. O j é zero, então φ de zero. Então, esse resultado foi em relação à primeira equação normal, resultado da escolha do coeficiente a zero. Quando escolhemos o coeficiente ao invés de zero, vamos passar para o j igual a 1, essa equação normal em relação a 1, que vai compor aqui a segunda linha do nosso sistema linear. E aí vai ser a mesma coisa, só muda. Quem é que muda aqui? Vai mudar aqui, ó, o φ de j. Então vamos ficar basicamente a mesma coisa, sendo que ao invés de multiplicar por φ de zero, vai ser multiplicar por φ de 1. Até o último aqui, até B. Aqui vamos ter φ de nx vezes φ de 1x. E isso vamos até o último coeficiente que tem o Jn. Vamos colocar aqui reticências. Então vamos até integral de A até B, φ de 0x vezes φ de n integral de A até B, φ de 1x vezes φ de nx até integral de A até B, φ de nx vezes φ de nx. E aqui do lado direito, f de x, φ de nx. E então, resolvendo esse sistema linear, fica um sistema linear realmente gigante, dá para resolver. A gente encontra os coeficientes que resolvem aquele problema no sentido dos mínimos quadrados. Então vamos ver agora um exemplo de resolução. Vamos considerar a nossa função como sendo a função x seno de x. E as funções que nós vamos utilizar para aproximar essa função vão ser três. A φ de 0 vai ser x, a φ de 1 vai ser x ao quadrado e a φ de 2 vai ser cosseno de x ao quadrado. Então eu vou trazer aqui o gráfico para vocês, vamos dar uma olhada nesse gráfico. Então, aqui em roxo, temos a função x seno de x. Essa é a nossa função f de x, é a função que nós vamos querer aproximar. Vamos querer aproximá-la através da combinação linear dessas três funções x ao quadrado, x ao quadrado e cosseno de x ao quadrado. Então, aí qual a combinação linear dessas funções que melhor aproxima a função f de x
num intervalo específico. Que intervalo é esse? Você que define, né? Você que vai saber qual o intervalo que você quer fazer essa aproximação. Aqui no nosso exemplo nós vamos definir como do intervalo de 0 até 6. Então o importante é minimizar essa combinação, essa diferença da função com a combinação linear só nesse intervalo. Fora desse intervalo, não interessa o quão distante esteja. Então, tem aqui o que obtivemos no slide anterior, vou deixar aqui para a gente ter como referência. Então, né, nós vamos ter, como temos 3 funções de φ, nós vamos ter um sistema 3×3. Na primeira linha nós vamos ter a integral. Deixa eu colocar aqui também, para a gente não esquecer o intervalo, né? De 0 a 6. Então vamos ter a integral de 0 até 6, de φ de 0, ou seja, x, vezes φ de 0, de novo, x, x ao quadrado, vou deixar assim para a gente pegar o padrão. Aí depois, segunda coluna, nós vamos ter integral de 0 a 6 de φ de 1 vezes φ de 0. Então, x ao quadrado vezes x dx. E por fim, a terceira coluna, integral de 0 a 6 de φ de n, no caso é φ de 2, cosseno de x ao quadrado vezes o φ de 0, que o φ de 0 é x. Na segunda linha, vai ser a mesma coisa, sendo que sempre multiplicando por φ de 1. Então vai ser 0 a 6, a φ de 0, x vezes φ de 1. Depois, de 0 a 6, φ de 1 vezes φ de 1. E na terceira coluna, integral de 0 a 6 de φ de n vezes φ de 1. E por fim, na terceira linha, integral de 0 a 6 de φ de 0, φ de n segunda coluna, 0 a 6, aí φ de 1, vezes φ de 2, por fim, o último elemento aqui da matriz, φ de n, φ de 2, né, cosseno de x ao quadrado, vezes cosseno de x ao quadrado. Isso aqui vezes os coeficientes A0, que é o que vai multiplicar o φ de 0, A1 que vai multiplicar φ de 1, e o A2 que vai multiplicar o φ de 2. Isso aqui vai ser igual a, agora um vetor coluna com 3 integrais. Primeiro, integral de 0 a 6 de f de x é x, seno de x, vezes φ de 0, então vezes x dx. Depois, integral de 0 a 6 de f de x, φ de 1 de x, x ao quadrado. E integral de 0 a 6 de φ de 2 vezes f de x, desculpe, f de x vezes φ de 2.
Calculando essas integrais, nós vamos obter o seguinte sistema linear. Resolvendo esse sistema linear, nós vamos obter o seguinte. Vamos obter que o A0 é 0,885648. O A1 é menos 0,314418. E o A2 é menos 0,213501. Então vamos agora aqui no plot e colocar essa combinação linear dessas funções para ver como ficou a aproximação. Então temos a função original, né, x seno de x. Vamos colocar agora A0 vezes φ de 0, então 0,885648 vezes x. A1 vezes φ de 1, então menos 0,31418 vezes x ao quadrado e menos 0,213501 vezes cosseno de x ao quadrado. Então está aqui o resultado. Lembrando que nós estamos o quê? Aproximando. Deixa eu tirar um print aqui. Então nós estamos aproximando, lembrando, nós estamos aproximando no intervalo de 0 a 6. Então só nos interessa nesse intervalo aqui de 0 a 6. O resultado daquela integral, das diferenças, né, vai ser só essa região aqui. Isso aqui vai ser o erro, né? Então conseguimos encontrar o peso tal que minimizamos essa diferença total. Nós vamos ver agora algo que pode nos ajudar bastante na resolução desse método mínimos quadrados. Relembrando aqui o sistema linear formado pelas equações normais, nós vamos observar o seguinte. Nessa matriz aqui, somente na diagonal nós temos os φ's iguais. Aqui em A00 nós temos φ0 vezes φ0, em A1 nós temos φ de 1 vezes φ de 1, até aqui o AN, que é φ de n vezes φ de n. Em todos os outros elementos da matriz, nós temos a integral do produto de φ's diferentes. Duas funções são ortogonais entre si se a integral em um determinado intervalo específico, se a integral do produto entre elas, vamos supor que eu tenho duas funções, φ de i e φj. Então, se a integral do produto entre elas no intervalo de a até b for zero, então dizemos que essas duas funções são ortogonais entre si. Agora vejam como isso aqui pode nos ajudar a resolver o problema. Se o conjunto de funções φ, se os elementos desse conjunto forem ortogonais entre si, significa então que todos os elementos, exceto os da diagonal,
vão ser zero. Então aqui a integral de φ de 0 vezes φ de 1, por todas as funções serem ortogonais entre si, então isso aqui vai ser zero, isso aqui vai ser zero, isso aqui vai ser zero. Só não vai ser zero os da diagonal. Se todos da diagonal forem diferentes de zero, então nós vamos ter um sistema linear bem fácil de se resolver, porque ele já vai estar escalonado. Nós vamos ficar com como? Vamos ficar com um sistema linear. Vamos simplificar aqui um pouco a notação. Então, integral de φ de 0 vezes φ de 0. Aí o resto aqui 0. Aí aqui em A1 vamos ter a integral de φ de 1 vezes φ de 1. O resto 0. E assim por diante. Até o último lá que vai ser a integral de φ de n, φ de n. Vezes os coeficientes. Então, desde o A0 A1 até o AN. E aqui do lado direito a mesma coisa. E a resolução fica bem simples. Já podemos calcular diretamente cada um dos coeficientes. Então, como é que fica? O késimo coeficiente vai ser integral de A até B, f de x, φ de k, x dx, dividido por aí o elemento da diagonal. Então, integral de A até B, f não, φ de k ao quadrado dx. Então, se os elementos do conjunto de funções forem ortogonais entre si, então podemos calcular o coeficiente com um único cálculo. Não precisa resolver um sistema linear. Um conjunto bem conhecido de funções que são ortogonais entre si são os polinômios de Legendre. Vou colocar aqui os 3 primeiros polinômios de Legendre. Então, o primeiro definido como 1, o segundo é definido como x e o terceiro é definido como x ao quadrado menos 1/3. E esses polinômios são ortogonais entre si no intervalo de menos 1 a 1. Ou seja, se qualquer que seja aqui a produto, a integral do produto seja P0, vamos colocar aqui um exemplo, não é? P1x, integral de P1x vezes P2x. Já temos o intervalo aqui definido, então deixa eu apagar. No intervalo de menos 1 a 1, então o resultado dessa integral aqui já sabemos que é zero, porque os polinômios de Legendre são ortogonais entre si nesse intervalo. Tá? Em qualquer par que você pegar P0, P2, P1, P2, P0, P3, P0, P7, todos eles vão ser ortogonais entre si. Então vamos fazer um exemplo aqui. Considerar aquela função anterior, x vezes seno de x. E vamos aproximar essa função x seno de x com os polinômios de Legendre.
no intervalo de menos 1 a 1, que é o intervalo onde essas funções são ortogonais entre si. E aí, já usando aqui o resultado que obtivemos anteriormente do cálculo dos coeficientes, já podemos calcular diretamente sem ter que resolver um sistema linear. Então, como é que vai ficar? O coeficiente A0 vai ser a integral de menos 1 a 1 de x seno de x vezes o φ de zero. Φ de zero é o P0, então é 1. Então nem vou colocar aqui. Dx dividido pela integral de menos 1 a 1 de φ de zero ao quadrado. Então é 1 ao quadrado. Fazendo esses cálculos, nós vamos chegar em 0,30117. O A1 vai ser a integral de menos 1 a 1 f de x, então x seno de x, p de 1 de x, que é x, dx, dividido pela integral de menos 1 a 1 de φ de 1 ao quadrado, então é x ao quadrado. E isso aqui aproximadamente é zero, não é aproximado, é zero. E o A2, aqui sim é aproximado, aí o A2 vai ser integral de menos 1 a 1 f de x vezes φ de 2. Φ de 2 é x ao quadrado menos 1/3. Então, vamos dividir isso aqui por integral de menos 1 a 1 de φ de 2 ao quadrado. Então, x ao quadrado menos 1/3 ao quadrado. Fazendo o cálculo dessas integrais, nós vamos chegar, o resultado é aproximadamente igual a 0,86298. Então vamos ver no gnplot aqui, então a função original. E agora aqui a combinação linear vai ser o A0 vezes o φ de zero, que é 1, mais 0 vezes φ de 1, então é 0 vezes x, vai dar 0, né? Mais 0,86298 vezes o φ de 2, que é o P2, ou seja, x ao quadrado menos 1/3. E aqui está o resultado. Veja que nós estamos aproximando no intervalo aqui de menos 1. Deixa eu copiar. Aqui no intervalo de menos 1 a 1. Veja que a aproximação foi muito boa nesse intervalo. Lá fora desse intervalo não interessa. Vamos supor agora, não, eu quero calcular essa aproximação no intervalo de 0 a 6. Então isso vai me impedir de usar esses polinômios de Legendre? A resposta é não. A gente pode usar os polinômios de Legendre, sendo que temos que fazer uma adaptação nesses cálculos para permitir essa aproximação ser entre 0 e 6. Para que isso seja possível, nós vamos fazer uma mudança de variáveis. Então, o que nós temos é o seguinte: temos x e z, o intervalo original, nas quais as funções são ortogonais,
é no intervalo de C até D. C até D. E aí nós queremos calcular a aproximação no intervalo de A até B. Então vamos trabalhar com duas variáveis, x e z, onde o z vai no intervalo de C até D e o x vai no intervalo de A até B. No caso dos polinômios de Legendre, o C é menos 1 e o D é 1. E aí lá no nosso exemplo de x sendo de x, nós queríamos, na realidade, o intervalo de 0 a 6. Então vamos chamar o intervalo de menos 1 a 1 de C de D e o intervalo de x de 0 a 6, de A até B. As funções que nós estamos utilizando estão nesse intervalo aqui. Então, estando nesse intervalo, não fica interessante, não fica ideal para calcular a aproximação no intervalo de 0 a 6. Então, vamos fazer uma mudança de variáveis. Então, o que era de menos 1 a 1 vai agora de 0 até 6. O que vamos fazer é mapear a função que vai de 0 até 6 para o intervalo de menos 1 a 1, a mesma função. Então essa função de 0 a 6 ela vai ficar aqui encolhida aqui para o intervalo de 0 até 1, de menos 1 a 1. A mesma função, só muda o intervalo, o domínio. Ou seja, nós vamos continuar fazendo os cálculos, a aproximação no intervalo de menos 1 a 1, que é o intervalo onde as funções são ortogonais entre si. O truque que vamos fazer, né, é levar a função definida no intervalo de 0 a 6 para o intervalo onde as funções são ortogonais, de menos 1 a 1. Então vamos ter aí duas variáveis. Vamos ter x, que é o intervalo original de 0 a 6, e z, que é o intervalo onde podemos calcular a aproximação, que vai ser a variável z, aí de menos 1 a 1, ou genericamente de C até D. Qual é a relação entre essas variáveis, né? Então podemos fazer uma interpolação aqui entre elas. Vamos definir x em função de z. Essa função vai ser o seguinte, vai ser a mais b menos a dividido por d menos c vezes z menos c. É tanto que, se pegarmos o z igual a c, isso aqui vai zerar. E, portanto, vamos ficar só com a. O que condiz aqui com a nossa restrição, né? De que quando o z for c, o x vai ser a. Por outro lado, se colocarmos o z igual a d, vamos ficar aqui com d menos c, vai ser igual a esse denominador. Vamos ficar então com essa fração aqui, vai ser 1. Então vamos ficar só com a mais b menos a, que resulta em b. Então, portanto, quando z for d, o x vai ser exatamente b. Então essa é a relação entre x e z. Então vamos pegar o cálculo dos coeficientes, que era AK igual, agora vamos mudar o intervalo, ao invés de ser de A até B, vai ser de C até D,
f de z, φ de k, z dx, dividido pela integral de c até d, de φ de k ao quadrado, x não, x é o que tínhamos antes, z dz, inclusive faltou, aqui não é dx, né? É dz. É a mesma coisa que tínhamos antes, só mudei de x para z e de a p para c e d. É o intervalo onde vamos calcular, onde as funções são ortogonais entre si. Então vamos mudar isso aqui porque é o seguinte, o f de z vai dar algo aqui que eu não conheço e mais essa parte aqui. Não é o que queremos. Então vamos reescrever aqui o AK, vai ser a integral de C até D vezes o F, e vamos escrever agora como o X de Z, vezes φ de K, Z, dz, dividido pela integral de C até D, φ de K ao quadrado, de Z, dz. Então agora sim, quando estou me referindo a f de x de z, estou pegando um desses pontos no intervalo de 0 a 6, enquanto eu estiver no z variando de menos 1 a 1. Então vamos pegar aquele problema anterior, que é o f de x igual a x seno de x, sendo que queremos calcular no intervalo que é de 0 a 6, sendo que as funções que eu estou usando, que são ortogonais entre si, estão no intervalo de menos 1 a 1, que são os polinômios de Legendre. Então o cálculo de AK vai ser a integral de menos 1 a 1, f de aí x e z. X e z é a, vamos calcular aqui, colocar aqui embaixo, x e z é a é 0, mais b menos a dá 6, d menos c dá 2, e aí fica vezes z menos c, e c é menos 1, então fica mais 1. Então x e z é 3z mais 3. Então vamos ter aqui f de 3z mais 3. E aí, com isso, né, quando z for menos 1, nós vamos estar nos referindo, na verdade, a f de 0. E quando o z for 1, nós vamos estar nos referindo, na verdade, a f de 6. Então vamos à sequência aqui. Então, vezes f de 3z mais 3, vezes φ de k z dz, dividido por integral de menos 1 a 1 de φ de k ao quadrado de z dz. Então vamos lá, vamos calcular esses coeficientes. O A0 vai ser a integral de menos 1 a 1 de f de 3z mais 3, f de x é x seno de x. Então vamos ter 3z mais 3 vezes seno de 3z mais 3. E aí vezes o φ de 0. Φ de 0 é 1. É o primeiro polinômio de Legendre. Então é vezes 1. E aí vezes dz dividido pela integral de menos 1 a 1 de φ de 0.
Φ de 0 é 1, então a integral de 1. O resultado disso daqui vai ser aproximadamente igual a menos 1.00675. Esse 0 parece um 6 aqui. 675. O A1 vai ser a integral de menos 1 a 1. Aí o f de z, f de x de z. Então, aqui é a mesma coisa. 3z mais 3 vezes seno de 3z mais 3. E aí, vezes φ de 1. E φ de 1 é x, né? Que na verdade é z. Então, vezes z dz dividido pela integral de menos 1 a 1 de z ao quadrado dz. O resultado disso é aproximadamente menos 3.3129. E por fim, o A2 é a integral de menos 1 a 1. E aí o terceiro polinômio de Legendre. Então, vou colocar primeiro aqui a função, né? Vou obedecer a ordem aqui. Então, 3z mais 3 vezes seno de 3z mais 3. Aí agora sim, o φ de 2, que é o terceiro polinômio Legendre, que é z ao quadrado menos 1/3 dz dividido pela integral de menos 1 a 1 de z ao quadrado menos 1/3 ao quadrado. Isso aqui é aproximadamente igual a menos 1.99605. Então vamos conferir aqui no plot. Então, função. E agora vamos usar os coeficientes aqui. Então é menos 1.0675 vezes φ de 0, que é 1, e aí menos mais o A1, que é menos 3.3129, vezes o φ de 1. Agora precisamos prestar atenção, porque é o seguinte, a função ela está originalmente entre 0 e 6. Fizeram todos os cálculos para que a função fosse mapeada para menos 1 e 1. Então nós vamos agora voltar para x. O resultado que nós temos está em relação a z. Então, vamos usar a ordem inversa agora. Vamos calcular z em função de x. Então temos que x é 3z mais 3. Então, 3z é x menos 3, portanto, o z é x menos 3 dividido por 3. Então, o φ de 0 é 1. O φ de 1, que é z, vai ser, então, x menos 3 dividido por 3. O que estamos fazendo aqui é o contrário, né? Passando desse intervalo de menos 1 a 1 para o intervalo de 0 a 6. As funções φ de 0, φ de 1 e φ de 2. E aí φ de 2 vai ser x menos 3 dividido por 3 ao quadrado menos 1 sobre 3. Então voltando aqui para o green plot, então é vezes, ao invés de vezes x, vai ser x menos 3 dividido por 3. E agora mais o A2,
que é menos 1.99605 vezes φ2 é x menos 3 ao quadrado dividido por 9 menos 1/3. E aqui temos o resultado, né? Lembrando que é no intervalo aqui de 0 a 6. Vamos restringir aqui. 0 a 6. Vai lá. Nós temos também uma outra opção para resolver isso. Aqui no caso do polinômio Legendre, nós poderíamos redefinir esses polinômios para que eles fossem ortogonais no intervalo de 0 a 6. Esse processo vai ser através do processo Gram-Schmidt. Assim como fazemos com vetores, para ortogonalizar vetores, nós podemos ortogonalizar as funções. Sendo que essa substituição de variáveis ela ainda é útil, porque nem sempre é tão simples ortogonalizar as funções. Às vezes é preferível você manter as funções e mudar o intervalo, ao invés de mudar o intervalo para ser adequada, mudar as funções para serem adequadas para aquele intervalo específico. Mas vamos ver agora. Eu não quero mudar o intervalo, eu quero mudar as funções. Então vamos ver como é que é esse processo Gram-Schmidt. Para isso nós vamos considerar um outro exemplo. Vamos considerar que a função que nós queremos aproximar é cosseno de x. Eu ia fazer no mesma função intervalo, sem que os cálculos ficaram muito legais. Então, vamos colocar aqui as funções φ de 0, φ de 1 e φ de 2. Então, eu quero usar esses três polinômios. Se calcularmos a integral no intervalo de 1 a 4 do produto de duas quaisquer dessas, não vai dar zero. Então, elas não são ortogonais entre si para esse intervalo. O que vamos fazer agora é o processo Gram-Schmidt para ortogonalizar essas funções. Então, vamos mudar essas funções para que elas sejam ortogonais e a gente possa calcular diretamente os coeficientes sem ter que calcular o sistema linear. Então o processo Gram-Schmidt é bem similar, é exatamente a mesma coisa, na verdade, sendo que muda um pouco os conceitos porque estamos acostumados a fazê-lo com vetores. Aqui vamos fazer com funções. Então é definido as novas funções que vão estar ortogonais entre si, vamos denotar por φ', elas vão ser, vamos colocar em função de x, elas vão ser iguais a φ de k menos um somatório com o i variando de 0 até k do produto interno de φ de i com φ de k dividido pelo produto interno de φ de i com o próprio φ de i. Isso aqui vezes φ de i. Desculpa, aqui é filhinha. E aqui também. Então, bem parecido com a versão de vetores.
E aí o produto interno aqui vai ser a integral no intervalo onde eu quero ortogonalizar. Então vamos lá. O φ de 1, ou φ de 0, vai ser simplesmente o φ de 0. Então, vai ser simplesmente 1. Agora o φ de 1, ele vai ser igual a o φ de 1. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. φ de 1 menos... Aí somatório aqui vai de 0 até k. Então vai de 0... aqui eu errei. Ó. Vamos lá, deixa eu corrigir aqui. Aqui é k menos 1. Então vai de 0 a 0. Então φ de 1x menos produto interno de φ de 0, com φ de 1 dividido por o produto interno de φ de 0, x, com ele próprio. Vezes φ de linha 0. Vamos expressar isso aqui substituindo, né? A φ de 1 é x. Então é x menos... Aí aqui produto interno de φ' 0, que é 1. Então essa é a integral. Qual é o intervalo que nós queremos ortogonalizar? É de 1 a 4. Então 1 a 4, 1 vezes φ de 1. φ de 1 é x. Então vai ficar só com x. Dividido por integral de 1 a 4. φ de linha 0 é 1. Então é 1 vezes 1, fica com 1. Dx vezes φ 0', que é 1. Então nem vou colocar. E aí resolvendo isso daqui, nós vamos ficar com x menos 2/6. Agora o φ linha 2, ele vai ser igual a φ de linha 2 menos φ de linha 0. Eu vou abreviar aqui para ficar mais fácil. Então eu vou botar só o φ. Então φ de 2, menos produto interno φ 0, com φ de 2 dividido por produto interno f'0 com f'0 vezes f'0 menos produto interno, agora em relação a 1. Estamos aqui com o igual a 1. φ', φ2 dividido por produto interno φ'1, φ'1, e aí vezes φ de 1'. Pronto, né? Isso aqui então vai ser
eu errei aqui, né? Na verdade não tem essa linha aqui. Então vamos lá. Então é só φ de 2, φ de 2 é x ao quadrado. E aí menos integral de 1 a 4, aí produto de φ0' com φ2. φ0' é 1. Então vai ficar com x ao quadrado. E aí dividido pela integral de 1 a 4. Agora φ0' com φ0' dá 1. E aí vezes φ0' é 1, então vou omitir. Menos integral de 1 a 4, φ de 1'. Cadê o φ de 1' é x menos 2,5. Vezes φ de 2, x ao quadrado. E é isso, dividido por integral de 1 a 4, φ de 1' vezes φ de 1'. Então é x menos 2,5 ao quadrado. Isso tudo vezes φ de 1'. Então é vezes x menos 2,5. Aí resolvendo isso, eu já tenho aqui calculado. Isso aqui resulta em x ao quadrado menos 5x mais 5,5. Portanto, ou seja, ao invés de trabalharmos com essas funções que não são ortogonais entre si, nós vamos trabalhar com essa φ de 0', φ de 1' e φ de 2', que essas sim são ortogonais entre si no intervalo de 1 a 4. E aí, portanto, podemos calcular aqueles coeficientes diretamente sem o sistema linear. Então, o A0 vai ser a integral de f de x, então cosseno de 1 a 4, e cosseno de x vezes φ' de 0, então vezes 1, dividido pela integral de 1 a 4 de φ' de 0 ao quadrado. Então, 1 ao quadrado. Fazendo esses cálculos aqui, vai resultar em menos 0,5327. O A1, 1 a 4, cosseno de x vezes x menos 2,5, dx dividido pela integral de 1 a 4 de x menos 2,5 ao quadrado. O resultado disso é aproximadamente igual a menos 0,4741. E por fim, o A2, integral de 1 a 4, cosseno de x, x ao quadrado, menos 5x, mais 5,5, dx dividido pela integral de 1 a 4 de x ao quadrado menos 5x mais 5,5 ao quadrado. Isso aqui deu aproximadamente igual a 0,3401. Então vamos conferir aqui no plot como ficou. Então a função original, que agora é cosseno de x, e a combinação linear vai ser menos 0,5327 vezes a primeira função, que é 1, e aí menos 0,4741 vezes φ de 1', que é x menos 2,5, mais 0,2 vezes a φ de linha 2
é x ao quadrado menos 5x mais 5,5. Ao intervalo, vamos colocar de 0 a 5. Vou trazer aqui o resultado, pronto. Então o intervalo aqui é de 1 a 4, onde estamos fazendo a aproximação. Deixa eu fazer um intervalo maior aqui para a gente ver melhor. De menos 10 a 10. Para ver como a gente aproximou só naquele intervalo, né? Fora desse intervalo, não nos interessa.